Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para estar entregando mais uma aula, tá? A gente precisa pontuar, essa aula seria presencial, mas por conta do cronograma da agenda da igreja, e a igreja ela tem ordem majoritária acima de qualquer coisa, então o curso hoje, a aula de hoje, que seria presencial, no dia 28 de setembro de 2022, será transmitida por vídeo. Então a gente, a priori, vamos estar orando para que essa aula chegue até você e ela te alcance na mesma proporção que vai alcançar a gente aqui. A gente sabe que o Eterno diz em sua palavra que assim será a palavra que sair da sua boca. Ela não voltará para ele vazia, antes irá realizar aquilo que ela foi designada. Deixa eu pontuar isso aqui e aplicar isso aqui. A palavra que Deus libera, de hipótese alguma, ela libera sem nenhum motivo. Ela é liberada sem nenhum motivo. Ela foi liberada com um motivo. E detalhe, vai acontecer de acordo com o que o Eterno liberou sobre a sua vida. Então pegue isso aí para você, pegue para sua casa, pegue para o seu ministério, pegue para a sua família. A palavra que foi liberada, ela foi liberada com um propósito. E ela vai acontecer de acordo com aquilo que Deus designou. Com aquilo que Deus designou para a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus. Acima de tudo e de todos está o Senhor. Eu quero, Pai, te louvar por este dia, por esta noite fria, mas queremos te entregar para o controle desta aula nas tuas mãos. O Senhor tem autonomia para fazer aquilo que lhe apraz, para alcançar o nosso coração, alcançar a nossa vida, mudar a nossa vida pelo poder da tua palavra. João capítulo 6, versículo 63, escrito está: a tua palavra, Jesus dizendo, as minhas palavras, elas são espírito e vida. Que a vida da tua palavra alcance a nossa vida. Que a vida da tua palavra transforme a nossa vida. Nos dê uma aula poderosa, direcionada, guiada por ti. No nome santo e precioso de Jesus, a gente ora e te agradece em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, a guisa de introdução aqui para a gente iniciar a nossa aula, só de esclarecimento, a gente precisa que você assista essa aula mesmo sendo por vídeo, tá? Porque não vai ter valia essa aula ser colocada por vídeo por conta de um cronograma da igreja que a gente respeita, que a gente entende, mas se você não assistir a aula, tá bom? A gente precisa pontuar uma outra coisa aqui, em relação ao pagamento, tá? Nós somos diretor da faculdade teológica, nós somos presidente, porém a gente paga uma mantenedora que dá o suporte, que dá a cobertura, tá? Basicamente metade, um pouco mais da metade do valor de cada mensalidade vai para essa mantenedora que dá validação, não é mais o MEC, essa mantenedora que dá validação para a documentação do aluno valer nacionalmente, tá? O diploma e a credencial do aluno que aspira à formação em teologia, tá? Detalhe, a gente paga essa mantenedora com o número dos alunos que estão no grupo. Nós temos uma certa quantidade de alunos e a gente paga ainda mais 2 por conta que o núcleo, que o polo tem que ter um limite numérico para poder estar existindo. Então, a gente sabe que esse número não foi atingido, mas como as pessoas estavam sedentas em fazer o curso, a gente paga para mais 2. Porém, quando o aluno ou a aluna não oficializa o pagamento, eu, professor, tenho que pagar ou a matrícula do aluno será trancada, tá? Então, qualquer imprevisto que acontecer, o aluno tem que informar ao professor, ao diretor, ao educador teológico ou à secretaria com antecedência, tá? Por quê? Senão a matrícula irá trancar. Aí para o aluno destrancar a matrícula, o aluno vai ter que pagar
a mensalidade que está em voga, a mensalidade que está em atraso, melhor dizendo, a mensalidade que está em atraso, mais o valor que é para destrancar a matrícula, que é R$ 49,90, ou seja, o aluno que vai pagar 85 mensalidade vai ter que pagar ainda mais R$ 50 para destrancar a matrícula, tá bom? Então a gente sempre procura ter uma transparência, mas a gente precisa que o aluno também tenha uma transparência com a gente, tá bom? Seja professor, seja secretário, porque nós somos uma família, somos irmãos, tá? Se não tiver essa transparência, fica difícil da gente trabalhar, fica difícil da gente chegar a um acordo, fica difícil da gente tentar entender, ajudar e tudo mais, tá? Porque a gente ajuda, mas muitas das vezes a gente tira de um lugar para botar em outro. Aí esse lugar fica descalçado porque tiramos daqui para colocar aqui. Mas a gente precisa pegar daqui, receber daqui para colocar ali. Mas tudo isso dentro de uma transparência, o pastor, o professor, secretária, assim, assado, para a gente poder se ajudar e tocar para frente, que é o nosso alvo, que é a conclusiva, que é o nosso alvo, que é o conhecimento, que é o nosso alvo, o aprendizado da palavra de Deus, tá? Pontuando aqui, não falo por cobrança, tá? E também não falo para poder, de certa forma, atingir ninguém, pelo amor de Deus. É para a gente manter uma transparência. Somos uma família, somos irmãos em Cristo, somos filhos de um Pai espiritual, tá? Então somos uma família, tá? Então a gente precisa dessa comunicação e desse diálogo para a gente poder seguir rumo àquilo que a gente traça como ideal e objetivo. Ok? Vamos lá, gente. A gente parou num texto, no final da aula. Esse texto, deixa eu só escrever aqui. Coloque a mão nas minhas palavras, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. A gente parou num texto, lemos ele no final da aula, na última aula, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente lê o versículo 2, mas eu quero ler mais alguns versículos deste capítulo aqui. Pode ir. Pega aí. Vamos lá, pode ir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Foi o nosso último texto que lemos na nossa última aula, mas eu quero ler um pouco a mais deste capítulo aqui. Aleluia! Eu quero ler até o versículo de número 9. Ok? Não, eu quero ler até o 10. Eu sei que esse 10 ele vai ser... como é que eu posso dizer? Ele vai ser bombástico. Vou ler até o 10. Vou ler do 1 até o 10. Eu tenho certeza que esse 10 ele vai ser aqueles textos que causam polêmica, aqueles textos polêmicos, né? Vou esperar que você abra, por gentileza. Vou esperar minha esposa abrir aqui, porque ela é o meu nível de espera. Foi quando ela abriu, eu sei que vocês aí em casa também vão estar abrindo também o texto sagrado. Amém. Amém? Eu quero pegar esse texto aqui e fazer um paralelo em outro texto. Achou a vida? Sim. Vamos lá então primeiro? Vamos ler isso aqui primeiro? Depois a gente lê outro texto. Eu não preciso achá-lo aqui. Vamos ler primeiro esse texto aqui. Eu fechei minha Bíblia, vamos lá.
2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Tá dando para vocês verem perfeitamente aí? Tá, vida? Sim. Sem nenhum problema? Sim. Mudamos o cenário. Mudamos o cenário, porque nós mudamos, tá, gente? A gente saiu de uma localidade para outra. Porém, a gente quer estar sempre no centro da vontade de Deus. Vamos lá. Do capítulo 5, do 1 a seguir, escrito está: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, aliás, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se a gente pegar esse texto aqui, a grosso modo, sabe, a grosso modo, e olhar ele a grosso modo, a gente vai ver que o autor, o apóstolo Paulo, está fazendo um paralelismo entre o corpo físico e o corpo espiritual. Melhor dizendo, corpo físico, mortal, corpo espiritual, corpo eterno. Casa fixa, física, temporária, esporádica. Casa espiritual, eterna. Não passará, não é transitório, tá? Então a gente precisa olhar para esse texto aqui, nessas duas visões, na visão carnal, visão física, visão espiritual, visão eterna. Aí ele vai pontuar no versículo 2 a seguinte expressão, que foi onde nós paramos no último texto, na última aula nossa, presencial. E, por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, Que é do céu. habitação Que é do céu. que é uma afirmação boa, é uma afirmação. Não é a nossa habitação que será do céu, que possa ser do céu. A expressão no grego ali é afirmação. A nossa habitação que é da onde? Céu. Que é do Céu. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Agora a gente vai entrar agora e você precisa agora ter muita maturidade para isso. Tá? E muita interpretação espiritual. Tá? A nossa habitação que é do céu. Não que é no céu. Pegou isso aqui? Pegou isso aqui? Porque se a gente pegar essa expressão aqui e falar que a nossa habitação é no céu, isso é uma visão grega. É uma visão helenística. Isso aqui eu preciso pontuar, tá? Para vocês poderem entender, tá? Deixa eu pontuar. Deixa eu pontuar isso aqui. Não botar passar, não. Deixa eu botar então, algo aqui melhor.
morar no céu. Essa é uma visão helenística. É uma visão greco-romana, uma visão grega. Tá? Bota do lado. Oi? Escreve do lado. Vou escrever. Tá? Essa aqui é uma visão helenística, uma visão greco-romana. Tá? Por quê? Porque a Bíblia, se eu vou entrar aqui a gente poder ir pontuando, a Bíblia vai nos dizer claramente que a Nova Jerusalém, ela vem descendo. Se eu vou morar no céu, por que ela está vindo descendo? Então, essa visão aqui, eu sei que a gente vai ser difícil da gente tirar ela do nosso CPU, da nossa mente. Eu falo CPU para a gente poder entender, da nossa memória, do nosso hipocampo, tá? Por quê? Porque a gente criou a ideia que vamos passar a eternidade no céu e vamos viver lá dizendo santo, 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 e não será somente isso, tá? Eu quero primeiro pontuar aqui que o céu é aonde o eterno está. A sua casa pode ser um céu, desde que o eterno habite lá. Isso é forte. Por isso que no batalha espiritual você não pode ficar falando a palavra inferno. Por quê? Porque a gente sabe que essa palavra inferno é uma palavra grega, que ela aponta para a sepultura, que ela aponta para o Geena, que ela aponta para o Hades, que ela aponta para o subterrâneo, para o submundo, tá? Catótera, tá? Submundo. Então, por isso que você não pode ficar verbalizando diurnamente a palavra inferno, tá? Então, a gente precisa pontuar isso aqui. Para a gente poder ter uma visão disso aqui que eu estou falando com muita clareza, tá? Muita clareza, que é do céu, a gente precisa comparar algumas traduções. Para isso, eu só estou com uma tradução aqui, eu estou com outras ali, mas eu vou usar só essa aqui a priori, para a gente poder fazer uma comparação de tradução. Lembrando que quanto mais antiga a Bíblia for, mais fidedigna ela é dos textos originais, tá? Uma observação, não estou desfazendo as Bíblias atuais, mas eu preciso tomar cuidado no que tange transliteração. Eu preciso tomar cuidado no que tange tradução. Por quê? Porque eu não posso diluir a palavra para poder alcançar alguém. O nome disso é pluralismo. É o diluir para ganhar alguém. É o diluir para que alguém entenda, né, tá? Não é a Bíblia que tem que se adequar a pessoas. São as pessoas que tem que se adequar a ela. Não é a Bíblia que tem que se enquadrar nas pessoas. São as pessoas que tem que enquadrar na palavra, tá? A tradução que eu tenho em mãos é de 1611, é uma tradução para o rei Tiago, tá? Que é King James, que escrita está: pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Isso aqui é de um teor, de uma importância grandesca. Nos mostra e nos indica e nos afirma que nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui de passagem para um propósito. Para isso eu preciso pegar dois textos, nós já falamos, mas para dois textos rápido. Zacarias capítulo 12, versículo 1 e Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo nele. E Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz que Deus gera o espírito do homem dentro dele. Qual é a grosso modo, qual é o intuito de Deus? Quando ele soprou toda a humanidade nas narinas de Adão,
E Adão, tendo relação com Eva, que foi a mãe de todos os viventes, foi gerando cada um segundo o que estava dentro de Deus. Um pontuamento aqui. É porque Deus nunca quis que você fosse essência dentro. Quis que você fosse essência fora. Tipo uma mãe, quando está gerando. A Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos. E ele gera o espírito dentro dele. Quando uma mulher fica grávida, ela não vê a hora da criança nascer. Para poder ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Essa é a primeira ideia, tá? De você ser essência fora. Já em Êxodo 32, eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés vai para o monte, Arão fica. Arão se deixa se levar para o povo. Isso aqui eu preciso pontuar. Não deixa de ouvir Deus para ouvir o povo. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Tá? Então Arão se deixa se levar, o povo pressiona, o povo fala com dureza com Arão. Arão pede o povo para poder arrancar o ouro para poder fazer o bezerro. Pega isso aqui, gente. Esse ouro são o ouro que eles saíram do Egito. Pelo tempo de trabalho de 430 anos, eles receberam para sair do Egito. A Bíblia diz que saíram com muitas riquezas, com muito ouro e com muitas fazendas. Observe isso aqui. Olha como é que isso aqui é espiritual. Pegar o ouro para poder empregar naquilo que não presta é muito fácil. Difícil você pegar o ouro e empregar naquilo que é do reino, que é para o reino. E você vê que quando fala de ouro, diz a Bíblia que Arão pediu o povo para arrancar do seu braço, das suas orelhas e dos seus narizes. Porque tudo que mexe com valor monetário em relação ao ouro e dinheiro, você não tira, você tem que arrancar. Isso é uma coisa espiritual, que precisa ser tratada. Só que você observa que Arão vai confeccionar com um burril, um molde, um bezerro. E lá em cima do monte, Deus sabe o que está acontecendo aqui embaixo e diz para Moisés: Moisés, o teu povo corrompeu. E Moisés subiu, ficou 40 dias na presença do Senhor, porque Moisés saiu do Cronos, entrou no Kairos, e no Kairos não tem tempo. Então Moisés não teve noção de se era um dia, se era 2 dias, se era 1 hora, se era 1 minuto, porque ele estava no Kairos, sabe? Ele estava na eternidade com o Eterno, num lugar metafísico, e o Eterno estava escrevendo as tábuas de pedra para poder entregar para ele acerca da lei. Eu acho tão interessante que quando João também entra nesse estado metafísico, o anjo vai dizer assim, ó, essas coisas que você vai escrever são coisas que já aconteceram, que vão acontecer ainda. Ou seja, João está perdido em que é presente, passado e futuro. Então o anjo precisa dar um norte para ele. Quando Moisés desce, Moisés encontra o povo. Diz a Bíblia ali que o povo está se prostituindo. Ele pega as tábuas e quebra. Isso aqui eu preciso liberar, porque tem pessoas quebrando o que conseguiu, debaixo de muito jejum. Quebrando algo que conquistou, debaixo de muita intimidade com Deus, por conta do povo. Não permita que o povo faça você quebrar aquilo que Deus colocou na tua mão. Não perca aquilo que Deus colocou na tua mão por causa do povo. Não quebre o que Deus te deu por conta do povo. Moisés quebra. Só que detalhe, Moisés vai pegar aquele ouro, aquele bezerro, vai quebrar o bezerro no chão, vai juntar os pedaços e vai moer. Por quê? Deixa eu botar isso aqui. Por quê? Eles vão fazer um bezerro. Eles vão fazer um bezerro. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um bezerro aqui não. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Bezerro. O nome desse bezerro aqui é Apis. É Apis. Porque segundo a cultura
antiga, não existe nenhum animal mais forte do que o touro. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Eles queriam confeccionar a imagem do Deus Todo-Poderoso com a semelhança de algo daqui da terra. Então eles tentaram ver qual é o animal mais forte. É o ápis, é o bezerro. Ou, alguns vão dizer que é o touro alado, tá? Eu vou falando isso aqui porque tem um engraçadinho, mas não é bezerro, é um touro alado, tá? É um touro, é um bezerro. É um touro. Porque não tem nenhuma mais forte. Existe um adágio que diz que se o touro soubesse a força que ele tem, ninguém o domaria. Mas pega isso aqui. Pega isso aqui. Eles pegaram do que ele tinha em mente o que era mais forte, o que era mais, poderoso na mente deles. Que é o bezerro, que é o touro. Aí eles pensaram, na Bíblia, o ouro está apontado para Deus. Então o que eles pegam? Eles pegam um touro, que é algo mais forte, e pegam o ouro que está apontado para Deus. E o reveste, o faz, esse touro, reveste não, e o confecciona esse touro alado, esse bezerro, de ouro. Quando Moisés vem, Moisés quebra a tábua de pedra por causa do povo, muita gente perdendo aquilo que Deus deu por causa do povo. E Deus está falando para a gente não quebrar aquilo que Deus deu para a gente, que Deus nos confiou debaixo de muitos dias, debaixo de muitos jejuns, debaixo de muita entrega por conta do povo. Ele quebra, ele vai começar a moer o ouro. Vai moer o ouro até o ouro virar um pó. Depois que o ouro vira pó, ele joga no rio o ouro. E pega a água e dá para todo mundo beber. Porque a mulher está dizendo, essa imagem do touro que vocês estão dizendo, a imagem que vocês estão falando, a essência está certa, que é o ouro, mas a imagem é errada. A imagem não é um touro. A essência que é o ouro está certo, mas a imagem é errada. Deus não pode ser visto. Porque se Deus deixar ser visto, Deus deixa de ser Deus. Se Deus se deixar ser entendido, Deus deixa de ser Deus. Porque a grandeza de Deus está nesse mistério de Ele ser tão grande que o céu não comporta Ele. E ao mesmo tempo Ele ser tão pequeno e caber no nosso coração. A essência que é o ouro, isso que eu preciso colocar aqui, apontar para aqui, ó. Essência. Essência. Ouro. Bota uma setinha. Certo. A essência como ouro tá certo. Puxar outra setinha aqui. Imagem. Que não precisa colocar bezerro ou touro alado. A imagem. Errado. A essência, que é o ouro, tá certo. Todo esse bezerro aqui, todo esse bezerro, ele foi feito de ouro, todo ele de ouro. A essência na totalidade está certo. A essência na sua totalidade está certa. A essência é o ouro. Só que a imagem está errada. Por isso que Moisés morre e joga na água. E dá para o povo beber. Porque Deus nunca quis ser imagem fora. Deus sempre quis ser essência dentro. Ao contrário da gente. Deu pegar isso aqui? Deu pegar? Por isso que Moisés joga na água. Porque Deus não quer ser essência fora em você. Deus quer ser essência dentro. Tá?
Porque o tonalado não é a imagem. Tá? Porque senão nós seria a sombra, o tiselo, disso aqui. Sim. Deu a pegar. Sim. Nós estamos na antropologia, deu a pegar. Tá? Então, voltamos para aqui. Para que a gente possa prosseguir daqui, a gente precisa colocar uma barra aqui, ó, que é do céu, tá? Não que é no céu, mas sim que é do céu. Eu preciso colocar um apontamentozinho aqui, ó, para frente. Para a gente ler. Vamos ler João 14, do 1 a seguir. Vamos ler. Acho que eu vou ler do 1 até o 4. Deixa eu ver, João 14. Depois eu vou continuar a leitura aqui, tá? Deixa marcado aqui em Hebreus, em 2 Coríntios 5. Vamos lá em João 14. Então, eu vou ler. Eu vou ler até o 17. Vou ler do 1 até o 17. Tá? Vou ler do 1 até o 17, a gente vai pontuar algumas coisas aqui. E é de muita relevância. Você consegue observar, você aqui, está aqui, você também é aluno, que uma coisa, a grosso modo simples, né? A grosso modo, um pormenor, nos leva a uma riqueza de detalhes muito grande. Por quê? Porque a Bíblia nunca foi feita para ser lida. Sempre foi feita para ser examinada. E quando a gente lê, a gente perde. A gente não atenta, a gente não observa. Mas quando a gente examina, a gente consegue pegar, ainda que a grosso modo, esses pormenores, que é de muita contundência e de muita relevância para o nosso crescimento e para a nossa absorção. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, diz assim, ó, a partir do versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha uma observação aqui. Aqui já quebra a ideia que Deus é o Filho e o Filho é o Espírito Santo. Isso quebra a ideia. Tá? Isso quebra a ideia. A gente precisa sempre pontuar isso aqui. Por quê? Porque existe a gente precisa falar, né? A gente precisa falar. Existe um grupo que a gente cantou muito os hinos desse compositor. Só que a composição não tem nada a ver com a pessoa, tá? Não tem correlação com a pessoa, porque às vezes a pessoa canta por ele que compôs, tá? Eu não sei a história fina, talvez seja ele que compôs, talvez seja que não. Mas eu lembro que a gente cantava que não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Esse compositor que tinha um programa, um grupo, A Voz da Verdade, veio em um debate numa emissora. Uma emissora, ela tem um alcance muito grande. Eu não vou falar qual é a emissora, nem o pastor dessa emissora, por questão de ética, mas veio nessa emissora. E esse pastor dessa emissora até debateu com ele, porque ele disse que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Que não existe o Pai, não existe o Filho e não existe o Espírito Santo. Ainda que exista o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são a mesma pessoa. Isso é refutado, tá? Quando Jesus está lá em Mateus capítulo 3 para ser batizado,
ele é batizado, ali ao sair da água, o Espírito Santo desce de forma de pomba, e o Pai brada lá do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali mostra a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem também outros textos, tá? Se você quiser ler depois, Mateus 14, João 14, versículo 23, 24, 25, você vai dizer que aquele que ama as minhas palavras e guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos morada nele, através do Espírito Santo. Se ele e o Pai é a mesma pessoa, por que ele vai dizer que eu e o Pai viremos a ele? Ok? Então que isso fique bem claro, tá? A gente precisa pontuar isso aqui, tá? Versículo 2, do capítulo 14 de João. Uma observação: não tenho nada contra esse pastor, não tenho nada contra a voz da verdade, não tenho nada contra, tá? Só tenho contra a interpretação teológica, porque se torna herética. Então, se torna herética, fere o nosso campo doutrinário, que sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Prossigamos aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha para mim aqui. Olha para mim. Na casa de meu pai, se você vê que ele vai pegar essa expressão casa de meu pai, ele não vai apontar para o céu. Eu estou falando de Cristo. A gente precisa olhar esse texto aqui como Cristo. Tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Atente para mim. Não quer dizer que a gente não vá para o céu. Quer dizer que não passaremos a eternidade no céu. Até porque o milênio não será no céu. O período milenar não será no céu. Tá? E esse período milenar que a gente fala de 1000 anos, há quem diga que é uma tipologia, um simbolismo, uma alegoria de algo que vai ter início, mas não vai ter fim. Tá? Para a gente poder pontuar isso aqui. Porque a gente sabe que essa terra passou por alguns juízos. Alguns deles foram por água, tá? Na rebelião dos anjos, água. No dilúvio, água. Só que Deus falou que não iria mais castigar a terra da mesma forma que era castigada. Por água. Tá? Então a terra não vai ser mais castigada de forma de juízo por água. Por isso que Deus mostra aquele arco-íris, quando o dilúvio cessa, e aquele arco-íris, Noé contempla aquele arco-íris. Portanto, que em cima do trono de Deus existe um arco-íris. É Deus trazendo a memória que não iria destruir a terra mais com água, porque a terra depois vai ser purificada pelo fogo, tá? E por meio do fogo. Ok? Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para o céu. Não. Tá ok? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Observação aqui. Olha para mim aqui. Eu não estou falando que o céu não exista. Claro que o céu existe. O Auranos, Mesorano, que é o meio Hipona. Claro que o céu existe. Eu sempre dou aula nisso. Só que eu estou dizendo para você que para Jesus o céu não é um lugar. O céu é uma expansão. Não pegou? Jesus está dizendo, versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, não está falando do céu, que seja o céu, mas não se limita só ao céu.
para qualquer lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também, seja em cima no céu, ou seja no milênio. É isso que está querendo dizer. Então aqui a gente precisa olhar céu como para Cristo como uma extensão. Expansão. Tá? Então o céu é uma expansão. Da onde? Da onde Jesus está. Porque aonde Jesus está se torna céu. Deu para pegar isso aqui? Preciso escrever aqui? Ou não? Precisa? Acho que precisa sim, né? Deixa eu pontuar só aqui assim, ó. Vou pontuar bem aqui em cima. Aqui, ó. Vou botar bem assim, que eu sei que vou ter que ir para baixo mesmo. É isso aqui que você precisa ver. Veja bem, pontuando. Não estou falando que o céu não existe. Claro que o céu existe. Mas estou falando que qualquer lugar que Jesus esteja ali se torna céu. Inclusive na sua casa. No seu trabalho. Na sua rua. Tá? E nós não iremos morar eternamente no céu. Então por isso que a Jerusalém está descendo. A NASA está omitindo uma imagem que já foi vista algum tempo atrás. Coloca lá. Eu só esqueci o nome do microscópio. Só você colocar no YouTube. NASA registra com microscópio, esqueci o nome dele, uma grande cidade enorme, iluminada, descendo. E eles estão comprovando que essa cidade está se aproximando. Que cidade é essa? É a Nova Jerusalém, que João viu, que descia adornada. A NASA, a ciência está tentando omitir isso. Mas gente que conhece a Bíblia, e a Bíblia diz que nada que esteja oculto seja revelado, Deus permite que essas coisas vazem, para que a gente possa observar que nós estamos passos finais do fim. O relógio de Israel está quase batendo meia-noite. Se você pegar o relógio do mundo, que é Israel é o termômetro do mundo. Se você pegar Israel como relógio do mundo, você vai ver isso aqui, ó. Você vê o ponteiro quase batendo meia-noite. Eu botei até um pouquinho pra cá, tá quase chegando aqui, ó. Vou botar aqui assim, Israel. Então não é tempo mais da gente ficar se apegando a tão coisas banais, sabe? A gente focar que aquele que disse que vai vir, virá e não tardará. E ele vai vir, como diz a Bíblia, como um ladrão na noite. Ele não é ladrão. Ali é uma linguagem de tipologia, uma linguagem simbólica, alegórica, uma linguagem demonstrativa, como um ladrão. Quando um ladrão vai numa casa de alguém para assaltar, ele avisa? Eu não estou falando desse assaltante de carro, não, que mete a casa. Estou falando de ladrão. Tá? Ele vem sem avisar. Prosseguimos a leitura aqui. Ficou bacana, né? Agora eu termino para a gente poder prosseguir, ó.
E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu... Eita! Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele e o Pai fossem um, ele não precisaria ser o caminho. Ele não era a verdade, também não era a vida. Ele poderia ser até a vida, ele poderia ser até a verdade, mas não o caminho. Por quê? Porque ele é o Pai. Mas como o Pai é um e ele é outro, ele é o caminho que me dá acesso de volta ao Pai. Ele é a oferta que o Pai entregou para que eu fosse alcançado pela graça, mas não saiu de graça para ele, teve um preço. Porque toda oferta tem nome e toda oferta tem um preço. Isso aqui foi forte, hein? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. É nisso aqui que eles falam que é o mesmo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Essa expressão aqui é onde surgiu que o Pai é o mesmo que o Filho é o mesmo que o Espírito Santo. Por quê? Eles não estudaram, né, uma matéria e dentro dessa matéria, as pessoas que fazem bacharel, mestrado, doutorado. Eu não falo desse curso de um dia não, tá, gente? Que a pessoa entra 9 horas da manhã e ali se sai 2 horas da tarde formado em bacharel, mestrado, doutorado. Não falo desse curso não, tá? Eu falo de curso que você fica 4 anos ali sentado estudando, 5 anos, 6 anos, 7, 8 anos estudando, tá? Existe uma expressão que é chamado prototeon ou pericorese. Isso aparece antes da criação. O famoso prototeon e a pericorese. Como é que eu posso falar para que você possa entender? A grosso modo, é como uma dança de roda, tá? Já viu aquela cirandinha? Tá? Para você entender, pelo amor de Deus, tá? Essa pericorese, esse prototeon, são uma dança que uma hora o pai está dentro e outra hora o filho está fora, e uma hora o filho está dentro e o pai está fora. Para um conhecer o outro. E todas as coisas ficarem nítidas para um e para o outro. É o filho penetrando no pai, o pai no filho, nessa pericorese, prototeon, que é uma dança de espírito, para que o filho conheça as entranhas do pai e o pai conheça do filho. A ponto do filho vir e dizer assim: olha, pai, eu sei qual é a minha vontade, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas todavia seja feita a tua vontade. Esse prototeon, a pericorese, tá? Gente, pelo amor de Deus, fique bem claro, para que nenhum infernalta coloque essas expressões em sentidos pejorativos e ilícitos, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque algumas vezes vão perguntar para Cristo: Senhor, por que o Senhor passa por ali? Ele vai dizer: porque no livro está escrito a meu respeito. Porque o Pai que me enviou, o Pai que me orientou, o Pai que me disse as palavras, o Pai que falou o que eu tinha que dizer, o Pai que disse que eu tinha que falar, então eu faço isso porque o Pai disse. Então isso se chama prototeon, pericorese, tá? Prossigamos aqui que a gente vai ver essa pericorese ainda nesse texto aqui ainda, tá?
10. 10, né? Não crês tu que eu estou no Pai? Olha a pericorese aí, ó.